Vitória joga hoje contra o Atlético Paranaense no Barradão, jogo de volta às oitavas de final da Copa do Brasil. Uma situação difícil, muito difícil para o Vitória. Tem que vencer por 3 gols de diferença para se classificar direto, ou vencer por 2 gols de diferença e vencer na disputa de pênaltis. Mas é muito difícil pelo momento que os dois times vivem. Se fosse no primeiro semestre, apostaria as fichas no Vitória, mas agora, desde a parada da Copa do Mundo, o Vitória não conseguiu jogar bola. Em 5 partidas ele venceu uma, foi 1-0 para o Vasco na primeira partida. Depois empatou com o Botafogo, depois perdeu 3 seguidas. Nesses 5 jogos marcou apenas 1 gol. Hoje ele precisa fazer 3 e não tomar nenhum para se classificar direto, ou fazer 2 pelo menos para levar para os pênaltis. E o Atlético Paranaense, em contrapartida, desde a parada da Copa do Mundo, fez 4 partidas, empatou uma, ganhou 3. Então, a situação, o momento é do Atlético Paranaense. Mas o Vitória joga em casa, no Barradão. Torcida enchendo o estádio, apoiando o tempo todo. Vamos acreditar. Mas tem que ser aquele Vitória conseguir jogar aquela bola que jogava antes da parada da Copa do Mundo. Esse Vitória que dessas 5 primeiras partidas não vai para lugar nenhum. Vocês lembram que ontem eu falei da questão de arbitragem aqui, né, ainda repercutindo aquele vergonhoso jogo contra o Palmeiras, e que a CBF apoiou os árbitros que fizeram aquela situação com o Vitória. Até o auditor do tribunal ficou espantado com aquilo. O tal do Fuzecas, no jogo de terça-feira, eu me passei, não falei isso aqui ontem, mas meus seguidores estão atentos, me mandaram mensagem, até meu amigo, querido amigo e colega Zé Raimundo, grande repórter, grande contador das melhores histórias do jornalismo brasileiro, me mandou a mensagem lembrando que Fuzecas era o árbitro de VAR de Remo e Santos, que teve um lance, o jogador do Remo entrou forte, Daronco, o árbitro experiente, deu amarelo. O tal do Fuzecas chamou Daronco no VAR e convenceu o Daronco a expulsar. Favoreceu o Remo. A grande pergunta que eu falo, eu não vou nem questionar se foi falta para vermelho, não foi. Mas se fosse ao contrário, ele daria? Não, porque aqui teve contra o Palmeiras e ele não chamou. Simples assim. Infelizmente, nós que gostamos de futebol, que acompanhamos futebol, estamos sujeitos a esses sujeitos que andam fazendo o que querem do futebol brasileiro. Diziam que a arbitragem era assim porque os árbitros eram amadores. São profissionais agora, ganham e ganham muito bem, salário muito bom, e continuam fazendo as mesmas besteiras, continuam só favorecendo os mais fortes. Por que isso acontece? Repito, o incompetente ele erra por 2 lados. Quando erra para um lado só, não é incompetente, é maldoso. Mas a CBF é isso aí. A CBF é comandada, tem assim uma eminência parda. É aquele cabra que manda, mas não aparece. A CBF é isso. Porque a CBF muda de presidente, mas continua tudo do mesmo jeito. É futebol bagunçado, é tabela bagunçada, é arbitragem questionada, ruim, que só erra para os grandes. E continua, muda presidente, continua. Por quê? Porque existe um poder por trás desse presidente que muda presidente e esse poder continua. Infelizmente é assim que a banda está tocando e a gente tem que conviver com isso. Ou largar futebol de vez, a gente não consegue, ainda está no sangue. O ideal era isso, esse negócio para lá, vou ver jogo de beisebol agora. Mas não dá, né? A gente gosta. Bem normal que hoje tem futebol americano. Pré-temporada, setembro está chegando aí, para eu tirar um pouquinho o foco do nosso futebol, porque futebol americano eu gosto também. A arbitragem no futebol americano são 5 árbitros por jogo e mais o árbitro de VAR. E o árbitro de VAR só chama quando ele tem certeza de alguma coisa. Se ele tiver alguma dúvida, prevalece a marcação de campo, nunca a marcação do árbitro de vida. Isso aqui no Brasil é o contrário, prevalece sempre a marcação do árbitro de vida, mesmo que não tenha certeza. Ontem a mão do jogador do Mirassol, até hoje eu não vi, mas eu estava ouvindo um pós-jogo, o comentarista dizendo que a imagem do VAR mostra que bateu na mão. Porque foi do Mirassol. Se fosse do Grêmio ia mostrar. É assim o nosso futebol, infelizmente.